Com a Selic abaixo dos 5%, muitas pessoas têm visto nos fundos uma ótima oportunidade de você estar tendo a melhor rentabilidade e ainda assim manter uma certa segurança. Mas aí pode surgir uma pergunta: e o que é fundo de investimento? Como que eles funcionam? Né? O que cobra? Como que eu posso investir em um fundo de investimento? Bom, então hoje eu vou te explicar exatamente sobre o que é um fundo de investimento, tá? E essas dúvidas mais comuns que permeiam, né, esse assunto, tá bom? Então fique comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui bem esclarecido sobre esse assunto e podendo aí escolher o melhor fundo de investimento. Bom, e hoje eu vou falar exatamente sobre o que é um fundo de investimento, vou falar das vantagens, as desvantagens, vou dar alguns exemplos e também vou te mostrar como você pode começar a investir em fundos de investimento hoje mesmo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Isaac Mota, eu sou empreendedor digital e também investidor. Eu já invisto aí há mais ou menos 2 anos, tá? E eu quero transmitir para você a minha experiência. Esse canal tem como objetivo fazer pessoas comuns, assim como eu, talvez como você, a se tornarem investidoras. E eu estou compartilhando a minha experiência, o que eu sei, o que eu aprendi e também o que eu estou aprendendo sobre esse mundo de investimentos, tá? Eu tenho essa meta, né, de alcançar R$ 1 milhão investidos e também o máximo de pessoas possível investindo. Eu quero aquelas pessoas, sabe, mais comuns que tem, que ganham pouco, que pensam que não podem investir, mas sim, elas podem. E para mim continuar com esse trabalho, eu preciso de incentivo. E não há incentivo melhor do que o seu like, ou mesmo você se inscrevendo no canal e ativando aquelas notificações para você estar recebendo sempre os nossos vídeos aqui de primeira mão, tá? Vamos lá, eu vou te falar exatamente agora o que é um fundo de investimento. Bom, o fundo de investimento não passa de uma carteira, tá? De um conjunto de ativos. Por exemplo, a pessoa investe em uma ação, investe em um título de renda fixa, um título do governo, investe em dólar, investe em ouro, ou seja, ele cria uma carteira diversificada. É um exemplo, tá? Não estou dizendo que existe esse fundo exato. E aí ele simplesmente cria uma carteira. E essa carteira, com estes ativos, ele disponibiliza para que eu, você ou qualquer outra pessoa possa investir nela. E isso é muito, muito bom, porque existem investimentos que pessoas comuns, que não têm, por exemplo, R$ 1 milhão investidos, não podem. Existem investimentos no exterior que a gente daqui não poderia investir. Não poderia, sim, diretamente, né? Mas com os fundos a gente pode investir. Então são muitas as vantagens. Também tem algumas coisas que nós temos que ficar atentos sobre os fundos e eu vou te explicar aqui. Tá? Então entendido que o fundo não passa de um conjunto de ativos, que você pode investir diretamente nesse conjunto, e lembrando que esse conjunto de ativos, ou seja, esse fundo, ele tem um administrador e ele cobra uma pequena parcela, tá? E o que acontece? Eu posso ter um fundo e eu disponibilizar cotas desse fundo e você comprar cotas desse fundo. E aí o que eu conseguir de rendimento, eu tiro uma parcela de administração. Existe também uma parcela de lucro fora administração, que é o que exceder o benchmark. Por exemplo, um fundo multimercado que utiliza o Ibovespa como uma referência. Ou seja, o Ibovespa ele cresceu 3% e o meu fundo cresceu 4%, ou seja, excedeu 1%. Esse 1%, geralmente os fundos cobram 20% do que exceder. Então seria 20% dentre esse 1%, né? São várias formas deles cobrarem aí. Mas lembrando que os fundos eles são muito interessantes, porque se eu sou um gestor de um fundo, eu vou querer fazer com que aquele fundo cresça o máximo possível para poder o quê? Captar pessoas e para mim ter lucro também, né? Se eu fizer um fundo que tem um benchmark, vamos supor, um fundo de renda fixa, e ele tem lá o CDI como um índice, né, de referência, e eu não consigo bater o índice de referência. Eu não vou ter os 20% o que excedeu esse CDI e também não vou ter pessoas interessadas no meu fundo, levando à falência, levando aí a uma possível falência, tá? Então, eu vou mostrar aqui para você alguns tipos de fundos. Ó. Existem os fundos de curto prazo, fundos de referenciados, fundos de renda fixa, que são bem comuns, tá? Fundo de ações, fundos de cambiais, fundos de dívida externa e fundos multimercados. O que a gente tem mais costume, pelo menos eu, que eu mais invisto, que já investi também e que eu vejo mais as pessoas falar, são fundos de renda fixa e fundos multimercados. O fundo de renda fixa, ele basicamente investe em renda fixa, tá? Existe sim um critério lá, uma quantidade mínima que ele tem que investir em renda fixa e o resto ele pode alocar em outros ativos, mas a grande maioria é em renda fixa.
E ele pega os melhores ativos de renda fixa, CDBs, LCIs, LCA, seja o que for, tá? E faz com que, e gera ali uma carteira, né, um fundo de renda fixa. Ele cobra 20% o que exceder o CDI, mais, vamos supor, 1% de administração anual. E aí, você investe, por exemplo, R$100 nessa cota. E aí o resultado que tiver, você tem ali o líquido, né? Você recebe como rendimento, tá? E os de ações, basicamente, eles investem em ações. Ele compra ações na bolsa. Isso é muito interessante porque você pode, vamos supor que tem um fundo que investe em 50 ações da bolsa de valores. Você está investindo em 50 ações de uma só vez, tá? Investindo um pouco. Às vezes você tem R$500 para investir, por exemplo. Você não quer diversificar em tantas ações, mas você quer comprar um fundo e esse fundo vai diversificar. Então você basta comprar um fundo, uma cota de um fundo, você já está diversificado, tá? É uma forma bem direta. Os fundos, na verdade, eu considero, tá? Isso é coisa minha. Existe a renda fixa, que é o básico, mais conservador. Existe os fundos e existe a renda variável. Apesar que o fundo ele está dentro de renda fixa e renda variável, porque ele é uma mesclagem ou mesmo é um dos dois, tá? Mas eu estou dizendo em relação a conhecimento que você tem que ter sobre investimento. Se você tem pouco conhecimento, investir ali num Tesouro Selic, num CDB, bacana, né, numa renda fixa. Mas você começou a ter mais confiança e também você percebe que, por exemplo, a Selic está 4,5% agora, no ano de 2020. Então não é muito interessante mais você investir lá no Tesouro ou um CDB 100% do CDI. Por quê? Porque você não vai ter rendimento quase algum. Já esses fundos, eles procuram os melhores rendimentos, inclusive tem uns riscos, mas eu vou falar sobre isso agorinha, tá? E aí eles têm um melhor rendimento, então é melhor investir no fundo, mesmo você pagando um pouquinho para o administrador e um pouquinho sobre o benchmark, sobre o QCD, né, o benchmark utilizado, vale a pena, tá? É lógico, você tem que colocar no papel para saber se realmente vale a pena, tá? E os multimercados, né? O multimercado é uma carteira diversificada. Em vez de você comprar um cambial, você comprar ali uma ação, você comprar uma renda fixa, não, você compra um multimercado, um fundo multimercado, e ele já vai diversificar. É lógico que cada fundo tem seus critérios, tem os seus ativos, tá? Tem fundo aí com 50, com 10, com 20 ativos. E aí você investindo num fundo desse, você já está praticamente investindo em uma carteira completa. Isso é muito, muito bom, principalmente para quem está começando, tá? Então já fica a dica aí. Você que está começando a investir, que é o foco do nosso canal, os fundos, é muito interessante você ficar de olho neles e estudar um pouco mais sobre eles, tá? Agora eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens. Eu coloquei aqui alguns pontos para mim não esquecer, que são fundamentais, pelo menos eu julgo assim, para a gente entender os fundos, tá? Primeiro que um fundo ele tem um profissional por trás, tá? Uma administração. Né, um fundo tem um administrador, uma pessoa que conhece. Às vezes o administrador tem 10, 20, 30 anos que trabalha nesse mercado. Então ele sabe como fazer. Tá? É diferente de uma pessoa que começou agora. Tá? Por exemplo, eu tenho 2 anos. Né? Eu não vou criar um fundo, aí tem um cara que tem 30 anos, cria um fundo. Você vai investir em quem? Nele, porque ele tem mais experiência. Né? Então isso é muito interessante. Tem uma pessoa por trás que sabe do que está fazendo. E tem experiência, já acertou ou já errou, então ele sabe muito bem onde investir e com isso vai trazer melhores rentabilidades para quem investir no fundo. Né? Isso é muito, muito importante. É lógico que ele vai tirar uma pequena fatia para ele, né? Que é o que? Vamos supor, 1%. Tem fundo aí que cobra 2% ao ano. Isso é uma coisa para você ficar ligado. Se tiver um fundo que cobra 20%, por exemplo, eu vi um fundo de um grande banco aí que cobrava 20% de administração. Sinceramente. É um absurdo, né? Você perder 20%. Não vale nem a pena investir no fundo desse. Ó, investimento em vários investimentos complexos e caros. Por exemplo, tem investimento no exterior, né? Ou investimento que você tem que investir R$100.000. Imagina, você não tem R$100.000. Eu não tenho. Né? Por quê? Porque nós somos investidores iniciantes. Agora, se você investir num fundo, como ele divide para várias pessoas, ele pega o dinheiro de todo mundo e investe em uma ação ou algum tipo de investimento que exige um grande montante, né? No caso, por exemplo, R$100.000. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, você vai ver que tem que ter muito dinheiro para investir em alguns tipos de investimento, mas no fundo isso não é preciso, porque ele divide a cota para você. É claro que tem fundo que você só investe 50 mil, 100 mil reais, R$1 milhão, R$100. Tem fundo aqui do Banco Inter que ele está rendendo até melhor que o CDI, por exemplo, que você é um fundo de renda fixa, pode investir no mínimo R$100. Então já dá pra gente começar, né? Bom, e tem alguns desvantagens ou risco, né? Por exemplo, um risco óbvio é a má gestão.
né? Se você entrar num fundo aí que tiver uma má gestão e ele simplesmente quebrar, você simplesmente perde o seu dinheiro, né? Então ele tem esse risco sim. E também a variação do mercado. Vamos supor que ele investe em renda fixa, só que a renda fixa agora está muito bem. Por quê? Porque ela vem de uma queda, mas agora ela vai estabilizar. Então os fundos de renda fixa não vão render tanto. E aí seria melhor você investir diretamente num CDI, por exemplo, num CDB, do que investir num fundo de renda fixa. Então são coisas que a gente tem que observar. Investimento ousado, ou seja, é um investimento mais ousado do que, por exemplo, investir no Selic, né, que é o básico. Mas você simplesmente corre mais risco. Por quê? Porque você vai ter uma rentabilidade melhor. Se você olhar lá, quando eu vou mostrar os fundos, existe a cor, né? Os verdes, os amarelos, os vermelhos, e os laranjados e os vermelhos. Os vermelhos estão dizendo que é uma cor para identificar, né, o risco do fundo. Lá tem uns vermelhos que rende 40% ao ano. Isso é maravilhoso. É o sonho de qualquer investidor. Porém, ele tem um risco máximo. Ou seja, você está entrando em algo que você sabe que pode dar muito errado. É lógico que não significa que vai dar. Você vai ter que ler todo o prospecto, vai ter que ler tudo ali que o investimento proporciona para você de informação, ver o benchmark dele, ver o andamento dele durante o ano, para saber se realmente vale a pena você investir, correr o risco, né? E é claro, um de grande risco como esse, você não vai investir todo o seu dinheiro. Não, você vai investir uma parte dele, porque é muito arriscado, né? Se você for investir todo o seu dinheiro em algum fundo, que seja um fundo multimercado e que não tenha tanto risco assim, tá? Existe lá opções também. E os fundos, como eu já falei, eles têm as taxas, né? Taxa de administração, por exemplo, 1 ou 2% ao ano. Isso é sobre o lucro, tá? E também tem o que excedeu o CDI. Por exemplo, o que excedeu o IBRIX, o que excedeu o IPCA, vai depender do próprio fundo, né? Vamos supor o que exceder o SP500, que é os 500 empresas mais investidas, né, mais movimentadas da Bolsa dos Estados Unidos lá. Então são várias coisas que você tem que observar se realmente vale a pena, tá? Então ele tira ali, ó, as taxas dele. Tirando as taxas, você vê que tem uma rentabilidade interessante, então você investe se assim for, não for tão arriscado, né? E também tem um problema, dois problemas. O come cotas. Os fundos eles têm os come cotas. Quando você investe numa ação, você só paga o imposto de renda se você vender a ação e você tiver ali mais de 20 mil reais na venda da ação, no lucro da ação, né? Então você paga o imposto de renda, senão você só precisa declarar. Já no fundo não, de 6 em 6 meses é arrancado de você o imposto de renda. Ele é meio que antecipado, né? De 6 em 6 meses é cobrado imposto de renda, independente de ser 10 reais de lucro ou 20 mil reais, tá? Isso é digamos assim, um ponto negativo, né? E também não é coberto pelo FGC. Os fundos, eles são particulares, eles são independentes, tá? Se você entrar nos home broker lá e for investir em ações, por exemplo, lá tem várias coisas, mas não tem fundos, porque os fundos eles são independentes, eles são particulares, tá? E eles não são cobertos pelo FGC. Que se você não sabe o que é FGC, lá no vídeo do CDI, que eu falo sobre CDBs, na verdade, vou deixar aqui em cima, eu falo bastante sobre o FGC. Na verdade, ele garante, né, até 250 mil reais, mas nos fundos não tem isso, tá? Bom, e aí surge aquela grande pergunta, mas bacana, você falou sobre fundos de renda fixa, fundos de renda variável, fundo de multimercado, falou sobre alguns benefícios e também alguns cuidados que a gente tem que ter sobre taxas, né, e também pontos negativos. Mas e se eu quiser investir agora, como que eu faço? Eu não sei, eu sou novato. Assim como eu quero que as pessoas assistam esse vídeo, pessoas que ainda não têm tanto conhecimento. Por quê? Porque é para aprender, né? Se uma pessoa vier um administrador, um gestor de um fundo, não vai aprender nada. Eu não vou dizer nada que ele não saiba, né? Então eu quero pessoas assim que não saibam para poder aprender. Como você vai investir? Existem várias formas de você investir. Indo direto no site do fundo e investindo lá, por lá, fazendo seu cadastro e investindo, né? Por exemplo, eu invisto na Vitrel, que eu investi em ouro lá, investi em outras coisas. Isso é uma grande vantagem dos fundos, né? Eu posso investir em ouro, que é bem caro para você ficar comprando. E também se você comprar o ouro e deixar na sua casa, é muito arriscado. Eu invisto no fundo, tá? Também eu tenho fundo em investimento em ativos internacionais. É lógico que você pode utilizar BDRs também, né? Ou mesmo abrir um cadastro numa corretora. Daqui do Brasil você abriu um cadastro numa corretora estrangeira e você pode investir lá. Mas eu tenho esses investimentos através
de fundos. Então, indo diretamente no site, você pode investir. Mas também você pode abrir uma conta na corretora e na corretora ele te oferece vários fundos que são cadastrados lá. E você pode investir através da corretora. Essa é a forma mais segura ou a forma mais, digamos assim, inteligente de se investir, porque tá tudo, né, organizado dentro da corretora. Eu já mostrei vídeos aqui onde eu mostrei como abrir uma conta na corretora Clear e também no Banco Inter, que é uma corretora, e lá você pode investir em vários fundos. Tá? Então, assim é como você vai investir. E você tem que escolher o melhor fundo, baseado nesses critérios que eu falei aqui, e investir todos os meses ou de uma vez só. Isso vai depender muito do quanto você quer investir em fundos, né? Você tem que ter dinheiro em caixa para poder investir. Se você quer um passo a passo, eu estou mostrando aqui, desde o começo, como abrir conta na corretora, como transferir dinheiro, como escolher alguns ativos para estar investindo, né? Inclusive tem a minha carteira, que eu invisto todos os meses para chegar até R$1 milhão investidos. Então, se você estiver aqui no canal acompanhando, você vai estar bem servido, porque eu vou te ensinar, através da minha experiência, o que eu estou fazendo, tá? E pode te ajudar bastante. Então, assim você vai investir. E agora você está curioso para saber um fundo, né? Olha só, estou aqui dentro da minha conta no Banco Inter, que ele também é uma corretora, tá? E eu vim aqui, ó, na Pai, que é a plataforma, que é a corretora dentro do banco. Vamos lá. Aqui nós temos, ó, fundos de investimentos que eu tenho investido. Ou você pode vir aqui, ó, fundos de investimento. Olha só, como é simples investir em um fundo, tá? E aqui, ó, aquilo que eu tava falando, tá vendo? Azul, verde, amarelo, vermelho e vermelho bem escuro. Quanto mais vermelho isso aqui, mais pro vermelho, mais, digamos assim, risco tem, tá? Aí você tem que ler para saber quais são esses riscos e por que que tem esses riscos, tá? Mas aí você tem que ler o prospecto do fundo. Olha só, esse primeiro aqui, ó, ele é o fundo do próprio Banco Inter, tá? Inter Primus FIPS. Ele é de renda fixa e ele está rendendo 6,47%. E ele é D mais zero. Tem essa questão do resgate também. Significa que ele é liquidez diária. Se eu colocar um investimento hoje, aí daqui a uma semana, aí eu preciso tirar. Quando eu peço até 1 hora da tarde, cai no mesmo dia na minha conta o resultado, tá? Seja ele com lucro ou com prejuízo. Você pode ter prejuízo aqui, tá? Aplicação inicial, R$100. Aí você clica nele, olha só, ele vai te mostrar aqui as informações. Ó, no mês ele rendeu 0,44, muito melhor do que o CDI. O CDI no mês rende 0,37, tá? No ano, 6,36 e em 12 meses, 6,47. Tá? Tem uma diferença do ano para 12 meses. 12 meses são os 12 meses corridos. No ano é durante o ano, né? Aplicação inicial, R$100, D mais zero. Movimentação mínima, que é diferente, você pode investir R$100.000, mas você só pode movimentar uma quantia no mínimo lá. Por exemplo, aqui é R$100, movimentação mínima R$100, saldo mínimo R$100, ou seja, você não pode deixar lá R$30, é no mínimo R$100. Cashback não, que isso aqui é uma questão do Banco Inter, ele te dá cashback sobre o lucro que o próprio banco tem. E horário limite 1h30, é o que eu falei. Se você sacar ali até 1h30, você recebe dinheiro no mesmo dia. E aqui o risco, ó, tá verdinho. Então isso aqui não tem risco quase nenhum. Existe risco, tá? Se você vir em detalhes do fundo, eu não vou mostrar todos, eu vou mostrar só esse e mais um que você vai ver. Esse aqui é em renda fixa, tá? Tem o CNPJ, tem a administradora, custodiante, administrador. O benchmark é o CDI, olha só. O que excedeu o CDI? Ó, a taxa de administração, 0,4 ao ano. Vamos ver aqui. E a taxa de performance não há. Ou seja, a única coisa que esse fundo vai tirar para a administração, para ele, como lucro dele, do fundo, é 0,4 por ano. Ou seja, é muito interessante, tá? Vale a pena investir nesse aqui? Vale. Porque o CDI, se você for investir no banco 100% CDI, você vai ter menos, tá? Apesar que ele tá 0,4, né? Mas ele rendeu um pouquinho mais no mês. Então, até aí, tudo bem. Eu vou voltar aqui e vamos ver um outro fundo mais ousado. Olha só. Tem essas aqui, ó, investimento R$1.000, tem investimento no mínimo R$5.000, é porque são investimentos diferenciados. Mas olha a rentabilidade, 7% ao ano, em 12 meses, né? Olha aqui, começou a ficar vermelho, ó, laranja aqui, ó, 10% ao mês, 10% em 12 meses. Interessante, né? Dá quase 1% ao mês. E esse aqui ainda tem cashback do lucro que o Banco Inter recebe e também o resgate é D mais 15. É interessante? Só que já é amarelo, tome cuidado. Olha só, esse fundo aqui, ó, multimercado, 15%. Muito bom, né? Ele investe em vários tipos de ação e 15%. Só que você tem que ter no mínimo R$10.000 e o resgate é D mais 30.
Mas tem uns aqui melhor, com investimento menos, né, investimento. Por que que é interessante? Você põe no CDB até ter esse valor. E depois que tem esse valor, você investe no fundo. Faz muito sentido. Ó, 21%, 39%. Olha só para isso aqui. Eu vou lá embaixo, vou ver um bem aqui embaixo. Olha só isso aqui. Eu quero que você preste bastante atenção. D mais 17, você pede hoje, daqui 17 dias você recebe na sua conta o investimento, né? Mais o resultado, seja ele negativo ou positivo. R$ 5.000 no mínimo, 50% em 12 meses. Vista FIA. Para você saber o que é, você tem que clicar e ele fala, ó, nesse mês eu tô no último mês aqui, nesse mês rendeu 7%. No ano, 45%. Tá aí em 12 meses, 50%. Olha só que magnífico. Movimentação mínima, R$ 2.000, tá? Você não pode, por exemplo, eu quero sacar R$ 50. Você não pode. Você só saca R$ 2.000 se você já tiver investido 5 mil. Não pode ter menos de 3 mil. Ou seja, você investiu 5 mil, passou um mês, eu quero sacar. Você saca 2 mil. Não tem como você sacar 1.000. Ou você saca tudo ou 2 mil. Aí depende do quanto você investiu, né? 50% do rebate, né? Que eu falei, cashback, só aqui no caso o Banco Inter está passando cashback do lucro dele e até 1,5. Só que olha só o risco desse investimento. É máximo, tá? Risco máximo. Então tem que tomar cuidado. Já aqui, ó, as pessoas olham a rentabilidade. 50%, 7% no mês, tô rico. Vende todas as ações, vende tudo que tem e coloca aqui. Aí vem e dá problema. Por quê? Porque pode ser que o fundo não atinja, né? E ainda tem outras questões que eu falei para você no vídeo. Olha só, vamos ver o que ele cobra. Ó, aqui quem é o gestor, blá blá blá, custodiante, etc. Ó, o benchmark, o IBRIX 500, IBRIX 100. O que é o IBRIX 100? Ele é um índice que replica as 100 empresas, né? 100 empresas da Bolsa de Valores. Então, se essas 100 empresas for 20% ao ano e ele exceder, então esse é o benchmark. Vamos ver quanto ele cobra, tá? 2,50, 2,5% ao ano de administração, tá? De 2 a 2,50, tem mínimo e máximo, tá? E 20% que excedeu o próprio BRICS, porque é o benchmark que ele vai tirar por referência, tá? Vamos supor que ele rendeu aqui, ó, vamos ver, nesse mês 7%. Aí ele vai arrancar, né, 2,5% ao ano, você divide por 12 e vê quanto dá. E 20% do que excedeu o IBRIX. Aí tem que saber quanto excedeu o IBRIX. E aí você sabe o montante líquido, tá? Ainda tem o imposto de renda e tal, líquido que vai render para você. Mas lembrando que ele tem grandes riscos, tá? Aí você clica em investir, põe o dinheiro aqui, ó. No caso do Banco Inter é assim, tá? Você pode digitar aqui, eu quero investir 10 mil, vou investir 10 mil aqui agora. Não vou não, tá? E você vai e investe. Mas é colocar sua conta em risco, tá? Então é assim que funciona os fundos, tá bem? Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu mostrei alguns exemplos, eu falei sobre o assunto de forma geral. Se você gostou, se te esclareceu alguma coisa, deixe seu like, ative o sininho. E deixe nos comentários qualquer dúvida, qualquer indicação de vídeo também. Vai ser um prazer fazer um vídeo, se eu souber, tá? Pra você, tá bom? Então fique comigo, acompanha aí o canal. Eu tenho certeza que você só tem a ganhar e vai aprender muito a investir aqui comigo. Forte abraço, até o próximo vídeo.